Um dos maiores artistas do Brasil, Ziraldo Alves Pinto, morreu neste sábado, 6 de abril de 2024, em seu apartamento na zona sul do Rio. Ele tinha 91 anos e morreu dormindo por volta das 15 horas. A informação foi confirmada pela família do artista. Ziraldo foi um dos fundadores do jornal O Pasquim nos anos 60, que marcou a oposição à ditadura no Brasil. O artista também marcou a história da cultura brasileira com o icônico personagem de quadrinhos Menino Maluquinho, que chegou até mesmo a virar um filme live action, e A Turma do Pererê. Nascido em 24 de outubro de 1932 em Caratinga, no interior mineiro, o desenhista era formado em Direito pela UFMG e já trabalhou em diversas revistas e jornais. Inclusive foi detido pela ditadura militar por sua atuação de crítica ao regime. Em 2018, já bastante idoso, Ziraldo teve forças para gravar um breve vídeo no qual pedia votos para o candidato à presidência Fernando Haddad contra Jair Bolsonaro. Vamos salvar o Brasil, era a mensagem que ele queria deixar. Salve esse país. Confirma aí. Vamos todo mundo votar no Haddad. Porque é a garantia. Um beijão. Neste vídeo, em comemoração aos 90 anos do escritor, cartunista, desenhista, deste grande artista brasileiro chamado Ziraldo, o 247 mostrou um pouco da sua história, narrada pelo jornalista Aquiles Lins. Também no vídeo, os artistas Miguel Paiva, também chargista, também ilustrador, e Renato Aroeira prestam sua homenagem a este grande artista brasileiro que morreu hoje. E com apenas 6 anos de idade, teve seu primeiro desenho publicado no jornal A Folha de Minas. Em entrevista à TV Brasil por ocasião dos seus 80 anos, Ziraldo contou um pouco de sua relação com a cidade mineira de Caratinga. Eu fui um menino tão feliz lá na... Porque eu passei só 8 anos em Caratinga. Só? Eu nasci em Caratinga. Desses 80? Eu nasci, só 10%. Eu nasci em Caratinga e fui para Conselheiro Pereira, para o Lajão. Conselheiro, ali no Vale do Rio Doce. Então eu passei os primeiros anos da minha vida no Vale do Rio Doce, à margem do Rio Doce. Em 39, 40, eu voltei para Caratinga. E saí de lá em 48. Então eu passei os 8 anos mais fantásticos da existência humana, que é a saída da infância e a entrada na adolescência. Dos 8 aos 16. Dos 8 aos 16. Mas trouxe então, Caratinga na alma e na vida toda. Eu desenho. Eu achei que você tinha vivido a vida inteira em Caratinga. Não, mas eu desenho. Você tinha só saído para Belo Horizonte Eu estudar, desenho não é verdade? a rua principal de Caratinga de 1 quilômetro, casa por casa, ainda tinha quem morava nela. Eu não sei quantas casas tem na minha rua, que eu moro há 30 anos nela aqui no Rio. Não sei mesmo. Em 1958, Ziraldo se mudou para o Rio de Janeiro, quando passou a trabalhar na revista O Cruzeiro. Em 1960, lançou A Turma do Pererê, primeira revista em quadrinhos nacional de um só autor. Apesar de ter alcançado uma das maiores tiragens da época, Turma do Pererê foi cancelada em 1964, logo após o início da ditadura militar no Brasil. Em 1960, Ziraldo recebeu o, entre aspas, Nobel do Humor no 32º Salão Internacional de Caricaturas de Bruxelas, e também venceu o prêmio Megan Tiller, principal premiação da imprensa livre da América Latina. Ziraldo foi um dos fundadores e, posteriormente, diretor do periódico O Pasquim, um tabloide de oposição ao regime militar. Com uma tiragem inicial de 20 mil exemplares, o Pasquim atingiu a marca de mais de 200 mil em seu auge, em meados dos anos 1970, se tornando um dos maiores fenômenos do mercado editorial brasileiro. Em 1970, a maior parte da redação de O Pasquim foi presa, depois que o jornal publicou uma sátira do quadro do pintor Pedro Américo, que mostra o imperador Dom Pedro I às margens do rio Ipiranga. Os militares esperavam que o semanário saísse de circulação e seus leitores perdessem o interesse, mas o Pasquim seguiu firme. Editado pelo cartunista Milô Fernandes, que escapou da prisão, o veículo chegou a vender mais do que as prestigiadas revistas Veja e Manchete somadas. A redação do Pasquim foi alvo de 2 atentados à bomba, um em março e outro em maio de 1970. Além disso, bancas que vendiam jornais alternativos como o Pasquim também passaram a ser alvos de atentado à bomba. Aproximadamente metade dos pontos de venda decidiu não mais repassar a publicação, temendo ameaças. Era o início do fim para o Pasquim. Sua última edição foi publicada em 11 de novembro de 1991. Durante a entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura em 2012,
Ziraldo comentou sobre a resistência que o Pasquim exerceu frente à ditadura militar e à censura. A gente tinha, na época do Pasquim, na época da ditadura, quer dizer, todo mundo silenciado, nós todos tivemos o privilégio de não ficar calados, quer dizer, de não engolir o que os caras queriam enfiar pela garganta da gente. E isso é muito salutar, entendeu? Então, as pessoas que foram para o Pasquim foram porque acharam um espaço para poder desenvolver a sua indignação. Entre as diversas obras clássicas de Ziraldo, sua criação mais famosa até hoje é O Menino Maluquinho, lançado no dia 24 de outubro de 1980. Os traços do cartunista renderam à obra o Prêmio Jabuti de Literatura Infantil. O Menino Maluquinho teve 129 edições publicadas em 10 países e 4 milhões de exemplares vendidos. A história ganhou adaptações para o teatro, quadrinhos, ópera infantil, videogame, internet e cinema. O Menino Maluquinho também se transformou numa série animada de 9 episódios da Netflix, como parte das comemorações pelos 90 anos do escritor Ziraldo. Fora do universo infantil, Ziraldo criou personagens para adultos, como Jeremias o Bom, a Supermãe e Mineirinho o Come Quieto. O cartunista Miguel Paiva, que trabalhou com Ziraldo, diz que o multiartista mineiro foi uma de suas principais inspirações profissionais. O Ziraldo, no meu caso particular, representa muito, porque eu comecei a trabalhar com ele. Quer dizer, ele me ensinou muita coisa. Eu tinha 17 anos quando eu comecei a trabalhar com o Ziraldo, e toda essa parte técnica eu aprendi muito com ele. O Ziraldo, na realidade, foi o grande transformador do desenho de humor, trouxe uma modernidade ao traço, né, do cartoon e da charge, um traço super solto, ao mesmo tempo ousado, que transmitia não só o grande talento dele como humorista, como chargista, como a grande porção artista gráfico que ele tinha. O Ziraldo foi o grande artista brasileiro, o grande cartunista, que foi representado pela revista Grafis, que era uma revista de uma importância internacional fantástica. Então, ele contribuiu não só com a qualidade do humor que ele fazia, da charge política, como do desenho extremamente moderno. E isso foi definitivo na história do desenho de humor do Brasil, e que acabou resultando como uma parte do Pasquim, que foi a contribuição que o Ziraldo deu. O também cartunista e chargista Renato Aroeira destaca o talento de Ziraldo para contar histórias. O Ziraldo é como Louis Armstrong, um gênio em 2 instrumentos diferentes, um inventor, mais até do que um gênio, um inventor em 2 instrumentos diferentes. Porque o Ziraldo, além de ser o designer espetacular que ele é, um desenhista, inventor de texturas, inventor de traços, de abordagens, de perspectivas, de composições, ele é também um grande contador de histórias e fez uma quantidade de histórias infantis e infanto-juvenis, desde os roteiros de quadrinho como Pererê e outros, até mesmo as histórias dele para crianças, as invenções como Flicts, como O Menino Maluquinho e tantos outros. Então, Ziraldo é um gênio que inventa. Nem todo gênio inventa, ele é um gênio que inventa.